Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Números da Covid-19 caem no Maranhão e especialistas já falam que pandemia se encaminha para uma endemia, que é uma classificação mais leve da doença. Imperatriz faz mutirão da vacinação em bairros mais distantes do centro da cidade. Pais do jovem Marcelo Melo Machado, que estava desaparecido, fazem exame de DNA para saber se o corpo encontrado em Passo do Lumiar é do filho. E ainda, comércio prevê crescimento de 20% nas vendas do Dia das Crianças. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. A gente começa a edição de hoje com notícia positiva, mas um avanço em meio à crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus. O número de casos notificados segue em queda aqui no Maranhão, em especial aqui na região metropolitana. Com o avanço da vacinação, o número de casos de Covid tem caído bastante no estado. No último domingo, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde registrou apenas um novo caso da doença na Grande São Luís. Isso tem acontecido por dois fatores. O primeiro é a cobertura da vacinação, que a vacinação completa com 2 doses, ela já está aí se aproximando de 55%, né, aqui na capital. E o outro fator é a grande quantidade de pessoas que já teve a Covid-19, especialmente durante a segunda onda, com a variante Gama, né, que antigamente a gente chamava de P1. Então, esses dois fatores combinados, a proteção temporária, né, que a doença promove, junto com a vacinação, isso tem feito com que, atualmente, o vírus, né, o coronavírus, ele esteja com muita dificuldade de transmissão. Segundo os especialistas, esses números sugerem que a pandemia está se tornando uma endemia, podendo, num futuro próximo, ser comparada a uma gripe comum. E a gente vai passar, então, a conviver com uma doença, tipo a gripe, que está presente entre nós. Todo ano, né, ela, vamos dizer assim, ataca, né, tem o seu período, né, de grande acometimento, e a Covid parece, né, que vai entrar nessa fase, né, mais endêmica, digamos assim, né, com menos mortes, menos casos, mas infelizmente, né, não temos nenhuma indicação de que essa doença vai desaparecer. O especialista alerta que a pandemia ainda não acabou. O momento continua sendo de observação e cuidados. Então, é o que eu falei, nós ainda não estamos na fase endêmica. Nós estamos aí no final, provavelmente no final do período epidêmico, né? Isso é o cenário mais provável, mas pode ser que venha aí uma nova variante, infelizmente, né? Cause uma nova onda, né? Uma variante que consiga furar o bloqueio, né, da vacina, dessa imunidade temporária produzida pela vacinação. Isso não é uma possibilidade totalmente descartada, né? Acho menos provável agora, mas a gente não pode descartar isso. Então, a gente tem que liberar, né, voltar a viver a nossa vida normal, mas com muita cautela, né, porque essa doença é muito traiçoeira e ela não vai embora tão cedo. E a vacinação é considerada uma das principais medidas de enfrentamento à proliferação da Covid-19. Na região sul do estado, a descentralização dos pontos de vacinação está ajudando justamente a ampliar o número de pessoas imunizadas. A chamada para a vacinação contra a Covid-19 levou centenas de pessoas a formarem fila nessa escola na região do Grande Bom Jesus. Dona Maria chegou cedo para garantir a dose de reforço. Cheguei aqui 7 horas. Essa vacina para mim foi uma delícia, porque ela foi boa para mim. Muitas pessoas sentiram que fazia mal, mas eu nunca senti nada. 1000 doses foram disponibilizadas para esta ação, que deve se repetir por outras regiões da cidade. O objetivo é descentralizar a vacinação contra a Covid-19. Este adolescente aproveitou o mutirão para receber a primeira dose da vacina. Que todos venham vacinar, que não é ruim, dói o braço, mas não levar o corona para os outros. A ação é realizada no bairro após um levantamento feito junto aos agentes de saúde que identificaram a dificuldade da procura pela vacina nos pontos centrais da cidade. Sabemos que é uma comunidade carente, que nem sempre tem a possibilidade de ir ao centro, de ir a outros bairros procurar vacina.
E a gente visando, e isso trouxe a vacina para dentro da casa deles, mais próximo, né? No local são aplicadas a segunda dose da AstraZeneca e da Coronavac e a primeira, segunda e terceira dose da Pfizer. Nós decidimos aproveitar o feriado, né, a véspera de feriado, o dia de amanhã, que também será feriado, e o final desta semana, na sexta-feira, para ir até as pessoas. Dessa vez nós iremos até elas. Nós não vamos esperar que elas venham até nós. O nosso intuito é imunizar a maior parte da população de Imperatriz e a gente não vai medir esforço para que isso aconteça. E amanhã o mutirão da vacinação em Imperatriz é no bairro Sebastião Regis. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco o corpo encontrado em Passo do Lumiar pode ser de jovem Marcelo Melo Machado, desaparecido desde o dia 6 de setembro. Um exame de DNA vai dizer se um corpo encontrado no final de semana em uma área de Matagal é do jovem Marcelo Machado, de 25 anos. Ele está desaparecido desde o dia 6 de setembro. O rapaz, que sofre de transtornos mentais, chegou a ser encontrado por policiais, mas não foi encaminhado para uma delegacia. Depois de toda a angústia por não saberem do paradeiro do filho, os pais de Marcelo agora enfrentam o pesadelo da incerteza se o corpo encontrado no final de semana é ou não do jovem. Esse shortinho que ele está usando é parecido com o que ele saiu, com o que ele está ainda com as mãos amarradas aqui para trás, quando ele foi visto pela última vez, no dia 9. É muito parecido. Até o corpinho dele também, o jeito, ali é parecido muito com ele. Muito parecido. Muito abalado, o seu José fala com tristeza da ausência do filho, que tem sido, segundo ele, insuportável. É um pedaço de mim que eles acabaram comigo, Eu não tenho mais jeito para me viver por causa do meu filho, que era meu brinquedo, era minha criança dentro de casa. Marcelo Melo Machado, de 25 anos, havia desaparecido no dia 6 de setembro, após sair de casa. O rapaz, que faz tratamento psiquiátrico, chegou a ser abordado dias depois por policiais militares. Nas imagens feitas por populares, o jovem aparece com as mãos amarradas. Depois disso, Marcelo não foi mais visto. A Polícia Civil já está investigando o caso, inclusive no que se refere à conduta da equipe policial que chegou a localizar Marcelo. Diante do tempo, que se passou bastante tempo, já pensamos na possibilidade de homicídio. Diante disso, nós já protocolamos um pedido no Ministério Público, na 25ª Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, e de lá se iniciou um procedimento investigatório, juntamente com a Polícia Civil, para que se descubra acerca da autoria desse suposto crime. Os pais do Marcelo estiveram na manhã desta segunda-feira aqui no Instituto Médico Legal para a coleta de material genético. Como o cadáver encontrado já estava em avançado estado de decomposição, só será possível realizar essa identificação através do exame de DNA. O método da papiloscopia, ele é um método rápido. E nos casos desses cadáveres que não são identificados, a gente prioriza o atendimento para dar uma resposta para a sociedade, para acalmar aquele familiar que está agoniado, tentando inumar seu cadáver, fazer exatamente todo o tratamento que perícia, se humanizar com aquela família que está sofrendo nesse momento de dor. O que os pais de Marcelo exigem é que a justiça seja feita em torno desse caso. A gente quer que essas pessoas que fizeram isso, que eles paguem por o que eles fizeram e que tenha justiça, que a justiça venha a ser feita. Sai da minha mente, não sai do meu coração, meu filho me esperando, eu chego aí agora. Eu chego em casa, que eu olho na porta, meu filho não está em casa. Amanhã é feriado e, como de costume, a estimativa é de praias movimentadas aqui na Grande Ilha. Mas é preciso ficar atento aos pontos considerados impróprios para banho. 3 pontos estão classificados como impróprios para banho no litoral da Grande Ilha. 2 pontos ficam na praia de São Marcos. Um em frente ao prédio verde com o heliporto e o outro em frente à banca do jornal da Praça de Alimentação da Litorânea. O 3º ponto fica na Praia do Olho d'Água, em frente à descida da Rua São Geraldo. Os dados são dos laudos laboratoriais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que analisou 22 pontos espalhados pelas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar,
Passo do Lumiar e Raposa, entre os dias 6 de setembro e 4 de outubro. É possível consultar a balneabilidade dos pontos através de placas espalhadas pelas praias. O laudo aponta 19 pontos próprios para banho, onde é possível aproveitar o feriado sem o risco de contaminação. De notícias. Uma lancha Bahia Star que faz a travessia entre São Luís e Alcântara ficou à deriva na Baía de São Marcos, próximo ao terminal de integração da Praia Grande, em São Luís. O momento foi registrado neste vídeo que tem sido compartilhado nas redes sociais. De acordo com a Capitania dos Portos, pouco tempo depois de receber o chamado, a embarcação conseguiu restabelecer as máquinas e atracar normalmente. A capitania informou ainda que o responsável pela embarcação será notificado para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. As agências bancárias não vão funcionar amanhã em todo o país por causa do feriado nacional que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida. A data também vai influenciar o funcionamento de outros setores como órgãos públicos da Prefeitura, Estado e Judiciário, que decretaram ponto facultativo e só devem retornar no dia 13. Já o comércio deve manter as portas abertas para atender a demanda de venda relacionada ao Dia das Crianças. Segundo a FEComércio, o comércio lojista vai funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde, enquanto as lojas em shoppings devem funcionar das 10 da manhã às 10 da noite. A sexta parcela do Auxílio Emergencial 2021 já está disponível para saque para os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em junho. Os recursos podem ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal no dia 26 de setembro, mas até então só podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Em caso de dúvida, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 da manhã às 10 horas da noite. O beneficiário também pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco, o comércio prevê crescimento de 20% nas vendas do Dia das Crianças. Em Imperatriz, o comércio amanhã vai funcionar em horário especial. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Marcelo Júnior. Boa noite, Marcelo. Como é que vai ser por aí? Boa noite para você, Geice. Boa noite para quem assiste o Jornal da Difusora. Amanhã, feriado, dia 12 de outubro, e o comércio Imperatriz irá ter um horário de funcionamento especial. E vai abrir as lojas até às 13 horas. Essa decisão foi tomada pela Associação dos Comerciantes aqui do Calçadão, na região central da cidade, justamente para dar oportunidade àquelas pessoas que não tiveram tempo para comprar o presente no Dia das Crianças, então poderem ir ao comércio. Então, expectativa grande para as vendas e os comerciantes esperam um aumento de cerca de 20% nesse período do Dia das Crianças, que é considerada a terceira melhor data do comércio aqui em Imperatriz. Ano passado, em razão da pandemia, as vendas ficaram abaixo do esperado, mas para esse ano o otimismo é muito bom, por isso os lojistas decidiram então fazer o funcionamento especial do comércio aqui na cidade, repetindo, comércio Imperatriz funcionando nesse feriado de 12 de outubro até às 13 horas. Eu volto com você aí no estúdio do Jornal da Difusora, Geice. Obrigada pelas informações, Marcelo. E por falar em feriado, o Dia das Crianças é uma das principais datas do comércio e a expectativa é de crescimento aí, como o Marcelo mesmo já citou, de 20% nas vendas desse ano. Mas antes de escolher o presente dos pequenos, o indicado é que o consumidor, claro, pesquise. Veja, o Procon identificou uma variação de até 290% nos preços para o mesmo produto aqui na capital. Rua do Centro Comercial de São Luís confirma o interesse de compra dos consumidores para este Dia das Crianças. A data é uma das melhores para o comércio e, com a pandemia mais controlada em comparação ao ano passado, durante o mesmo período,
o otimismo voltou na classe empresarial. A última pesquisa de intenção de compra no Maranhão, feita pela FEComércio, apontou crescimento de 4,23% nos meses de agosto e setembro, e cerca de 20% se comparado ao ano de 2020. Mesmo ainda longe do cenário ideal, este empresário confirma o reaquecimento nas vendas e demonstra otimismo para este Dia das Crianças e o restante do ano. Quando chega o quarto trimestre, aumenta a expectativa, né? Outubro, novembro e dezembro. Nós ficamos naquela de Dia da Criança, aí vem novembro, que é preparando para o Natal. Então, esse ano, para o Dia da Criança, está dentro daquilo que nós já guardávamos, né? Só que o consumidor precisa ficar atento na hora das compras. Um levantamento feito pelo Procon aqui no Maranhão apontou uma variação acima de 290% nos valores de brinquedos e outros produtos infantis. Segundo este consultor financeiro, algumas situações justificam valores altos e essa grande variação. A disponibilidade de matéria-prima, a oferta no mercado e a procura pelos consumidores. Alguns componentes que compõem esses brinquedos, Eduardo, eles são importados. E aí sofrem diretamente interferência do câmbio, do preço do dólar. E o dólar está muito alto, consequentemente isso reflete diretamente no preço final desses brinquedos. Tudo isso somado a uma demanda que a gente tinha até então reprimida, e a uma baixa produção, a indústria está retomando sua produção agora, e um consumo muito intenso, a gente tem um consumo alto e tem uma pequena produção, consequentemente isso também reflete nos preços dos brinquedos. O levantamento foi realizado entre os dias 4 e 7 de outubro, em estabelecimentos da capital. Entre os itens pesquisados estão jogos de tabuleiro, quebra-cabeça e jogos eletrônicos. Uma das maiores variações foi identificada em uma famosa boneca, que em um shopping da capital chegou a ser encontrada pelo preço de R$ 109, já em outro menos de R$ 28. Para driblar os altos valores, vale aquela velha e boa dica: pechinchar. Aí entra a questão de pesquisar, para você perceber se aquele mesmo brinquedo que tem um determinado preço numa loja não pode estar com um preço muito mais barato, de repente, em outra empresa, em outra loja. E aí você consegue, na pesquisa, encontrar uma diferença de preço, ajudando bastante seu bolso. Em Caxias, um idoso de 63 anos morreu atropelado na BR-316. O atropelamento ocorreu no fim de semana na BR-316, no trecho entre Caxias e Timon, próximo a uma fábrica de asfalto. De acordo com um boletim de ocorrência registrado por um possível familiar no plantão central, a vítima pode ser um senhor de 63 anos de idade, a princípio identificado como José Raimundo Pereira de Souza. A Polícia Civil, através da equipe de perícia técnica, aguarda a confirmação da identidade. O corpo, devido ao estado de se encontrar, foi encaminhado para o IML em Timon, né, para ser feitas as coletas digitais, né? E as vítimas, o senhor José Augusto Pereira, de 63 anos, que se diz irmão da vítima, também foi encaminhado para Timon para que seja feita a coleta de material genético, para que o reconhecimento seja feito através do exame de DNA. O corpo da vítima ficou esmagado após o acidente. As polícias rodoviária federal e civil investigam sobre o fato. Se achou que um carro atropelou a vítima, certo? E um autocarga passou sobre a vítima, certo? É por isso a forma de ter ficado praticamente esfacelado, totalmente esfacelado. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vai também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo do calçadão do comércio de Imperatriz. Muito obrigada pela sua audiência, boa noite, até amanhã.